bem-vindos de volta no nosso Primecast. Hoje, amiga, que emoção que eu tô. Final de temporada, que temporada mais linda, mais enriquecedora. Passaram aqui tantos profissionais. Nossa, foi incrível. Tanto conteúdo de qualidade, né? Nossa, e aí, eu acho que nada melhor do que quem iniciou finalizar essa. Lembram do nosso convidado de honra? Só que hoje eu acho que a gente não tem que falar com o doutor Vitor Gornati. Gostei. Eu acho que a gente tem que falar com o nosso best, o Vitinho, para os mais íntimos. Best friend de todas as pacientes que passam por ele, porque assim, é a pessoa mais fácil de você ficar amiga, porque ele é muito de todo mundo, né? Ele é da galera. Ele é da galera. Tô considerando como um elogio, né? Hoje a gente quer saber da vida, por mais que seja difícil, fora da Prime, de tudo do Vitor, da parte de empreendedor, porque assim, não é só médico, para ter tudo isso. Muito inteligente, nerd. Nossa! Super produtivo, tá? Porque qualquer coisa que ele está fazendo, ele tá Faz muito bem. produzindo e pensando alguma coisa, entendeu? E tudo que você vai falar com ele, ele sabe. Não. Sim, e aí você vai falar, e aí você sempre, não é uma conversa só de amigo, você sai sempre aprendendo alguma coisa. Por isso que eu falo, o meu sonho é que todo mundo pudesse te conhecer, mas é real, porque é muito legal, é muito gostoso. Não tem uma pessoa quando a gente fala assim, eu gosto do Vitor. Por isso que eu falo, passem com ele, porque daí é um momento. Aí a pessoa volta e fala, bem que você falou. Bom, estamos aqui com Vitor Gornati. Vamos começar. Tem mais de algum nome aí no meio? Tem. Nossa, que bom que você falou isso. Que minha mãe... Cervantes. Cervantes. Né? Porque quando eu passei com você a primeira vez, eu lembro que eu falava Cervantes, aí depois a gente trocou. E o que acontece? Minha mãe sempre pergunta se eu sou filho de chocadeira. Porque em todos os lugares ela vê, tipo, foi dar entrevista, foi no congresso, alguma coisa, tá lá, Vitor Gornati. Tá no Instagram, tá doutor.vitorgornati. E ela fica... É o último. E o Cervantes é o do meio. Então, que mãe, é da sua mãe. Não sou filho de chocadeira. Pronto, aí, ó. Honrando a mãe aqui. Exatamente. Obrigado por você falar isso. E assim, hoje a gente tem uma homenagem pra mãe. E assim a gente encerra a Adélia. Adélia Cervantes. Pronto. Exatamente. E foi isso, gente, a temporada. Mas vamos lá, Vitor. A gente brinca muito, você dá essa liberdade e você permite que tanto a gente viva com você e você com a gente, mas a gente sabe que não é só o médico, que acho que demanda provavelmente o maior tempo da sua vida. Mas existe aquele cara que tem uma família, uma esposa linda, as filhas dele, que são muito coisas mais lindas. São a paixão da vida dele, inclusive a família, né? E eu acho que assim, o médico, por trás do médico, do bom médico... Coração. Não, e é por isso que ele é um médico tão bom. Porque o médico, ele precisa, pra mim, assim, o médico precisa ser humano. Né? Eu quero fazer medicina, mas se você não tem um lado ali, ó, porque então ele é a pessoa real, né, que fez a medicina e tá no lugar certo, porque por trás tem muita humanização, né, nessa vida. Então, assim, a gente quer que até ele conte um pouquinho, né? Eu quero saber quem que é o Vitor fora da Prime. Agora eu quero saber tudo, as frescuras, o que gosta, o que não gosta, o que hora quero saber. Não, sabe o que eu acho que é legal? Talvez, tô pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, a minha mãe, voltando para ela é uma pessoa muito legal. Sim, poderia facilmente ser deputada, vereadora, assim, Você é política, eu falo, ela tem uns 50 afiliados, de verdade. Não tô brincando, ao Brasil inteiro, e quando tem aniversário ela vai, visita, leva presente. Saber de quem que você puxou essa simpatia. Só que é engraçado que de criança, eu e meu irmão, assim, a gente ficava, mãe, precisa de tanto? Não, e é um negócio que é natural dela. E aí você vai vendo, você vai virando alguma coisa parecida. E eu acho que o que faz a gente ser bem-sucedido em todas as esferas, acho que vocês vão concordar com isso também, é você ser a mesma pessoa sempre.
Então, Eu falo muito isso. Falo, gente, não te cortando, falo, o Vitor é uma pessoa que, independente quem é, seja a pessoa mais nosso presidente, ó, ele trata todas as pessoas igual e com muito respeito e educação. Pra mim, isso é sucesso. Eu acho que isso é porque tem muita gente que fala assim, eu sou médico. E existe isso. E você não interessa quem seja, você trata todo. Então, ele por trás, né, da medicina, da Prime, ele é a mesma pessoa. não, e você falou assim, tipo, quando você não está aqui na medicina. Acho que é legal porque assim, quando eu tô em casa, eu continuo tendo o pensamento de médico, sabe? Mas ao mesmo tempo, quando eu tô aqui, eu continuo tendo o pensamento de pai. Então, quem já passou em consulta comigo, não desligo. Quem passou comigo, assim, 90% das consultas eu falo da Débora, eu falo das meninas, entendeu? A rotina, das coisas que aconteceram. Porque isso, de uma certa forma, deixa a gente, assim, antigamente médico ficava num pedestal, e a gente fala até que... Inalcançável. Isso, e aí o médico virava para paciente e falava assim, seu diagnóstico é esse, você precisa fazer isso, certo? Hoje em dia, não é assim, o seu diagnóstico é esse, o que significa que temos isso acontecendo, as opções são essa, vamos decidir junto o que é o melhor para ser feito? Olha que pausa. E aí, realmente, você fica mais próximo da pessoa, porque você começa a entender também a rotina dela. Então, pô, eu sei que julho, às vezes, é uma fase que é mais tranquila para fazer uma cirurgia, por exemplo, porque tem férias escolares. E aí, mas não, aquela mãe que é professora, às vezes ela prefere em outro momento, porque é nessa fase... Julho é o único momento que ela descansa. Você entendeu? Então é legal você ir percebendo essas coisas. E aí quando você tá em casa, é o outro lado, né? Tipo, você tá lá, você é marido, você é pai, você é filho também. Só que eu não esqueço a medicina. Você falou, o tempo inteiro aconteceu alguma coisa, um amigo fala alguma coisa, você fala, cara, às vezes tentar fazer isso daqui para as pacientes, vai ser legal, sabe? Então, é muito dinâmico. Eu acho que a produtividade vem quando você realmente Vive aquilo em todas as esferas, entendeu? Porque dá para perceber que é o seu propósito de vida. Por isso que interliga tudo. Cuidar, né? E você é assim com as suas filhas? Bom, você tem 2 filhas, né? Quantos anos elas têm? Como elas chamam? Bora, a gente quer saber fofoca. mais. Hoje a gente vai sair daqui com fofocas, entendeu? Então, tem a Isabela, né, que acho que quando sair isso daqui já vai estar com 9, e a Melissa com 6, né? E tem a Débora, que é minha esposa. E as duas são de virgem, que eu sei que isso daqui é um tema importante. Eu ignorava totalmente. E a sua mãe, que signo que ela é? Libra. Por isso, Libriana. Libriana. Tá vendo? Eu ignorava totalmente isso. E o seu isso. signo? Eu sou Capricórnio. Trabalho. Por isso, trabalha. Signo Produtividade, trabalho. Muito, mas você deve ter um ascendente em Sagitário, Gêmeos. Eu tenho uma paciente minha que já falou, mas eu não... Você deve. Depois a gente vai ser uma... Eu não sou muito aprofundada. Signo de dinossauro com ascendente em... Gente, mas tem muito a ver. Não, então, depois das meninas eu percebi que realmente... E as duas são do mesmo signo. São. Tem essa coisa, tipo, elas são... certinho. Exatamente. Tem a baguncinha delas, mas é sempre... Uma bagunça organizada. É a bagunça sempre do mesmo jeito, assim, mas é realmente... Você cuida, esse cuidado com elas, você sente a medicina presente, assim? Sim. E aí os dois são médicos, né, ainda? Tem 2 lados, viu? Tem o lado que é ser médico, a ignorância às vezes é uma bênção, né? Então... porque daí, assim, começou a ter febre, sei lá, o nariz tá escorrendo, aí é isso, daí a Débora já vai lá, já escuta o pulmão pra ver se tá chiando, porque uma delas chiava o peito, daí já tá chiando, você já fala, ai meu Deus, será que vai ter que fazer bombinha, vai ter que levar pro hospital? Às vezes quando você não sabe nada disso, vira uma febrezinha, o nariz escorrendo, tá meio cansadinho. Eu cresci com meu pai falava, toma no Valgina que passa. Então. Tudo era, toma no... E a grande maioria das vezes funciona mesmo, entendeu? Só que a gente fica estressado. Eu como pai, assim, essa coisa de doença me pega mesmo, sabe? Mas é porque lá no primeiro episódio, eu lembro que você falou sobre o cuidado que você viu da sua mãe relatar. Então, acho que deve estar indo aquele Nunca medo tinha pensado nisso, é verdade. de ver.
imagina, eu sou médico, minhas filhas, vou ver elas sofrerem, as minhas crias ainda, eu acho que tem muito Nunca a tinha ver. pensado nisso, é verdade mesmo. Ai, Cara, tá porque vendo? Aqui, gente, a gente também ensina, a gente ensina os Não, médicos. Amanda, sem brincadeira, dói, cara. Eu acho que todo mundo sente isso daí com Eu acho que filho, deve doer mas... mais no filho do que quando é, sei lá, marido, pô. Ah, Dói não, com também, mas eu acho certeza, que com na cria certeza. deve ser. Mas é um negócio assim, que sofre. Se desse pra ter aquele negócio... Você lembra aquele filme Clique, que o cara passava no controle remoto, assim? Se desse pra simplesmente se apertar assim, fast forward, 3 dias pra parar de ter febre, parar de ter dor, isso daí pra mim... Porque assim, você tem o que fazer, mas ao mesmo tempo não tem o que fazer. Tem que esperar o período exatamente. do que ela Não, tem e que fora passar, que a gente né? começa a pensar tudo, você fica assim, puta, será que isso aqui pode ser uma coisa mais grave? Será que pode ser... Será que eu vou ter que levar pra fazer outro exame? Porque pode ser... Porque você sabe tudo, né? Então, É o que você falou, a ignorância não é uma bem. É isso. Daí, no começo, eu e a Débora, nossa, a gente ficava muito, muito ansioso. Assim. Eu lembro uma vez, tipo, a Isabela, mas ela teve uma dorzinha, assim, na perna aqui atrás. Aí, durou 3 dias. Pô, criança, pula, bate, dá cambalhota, né? Daí, foi aí que eu falei, cara, realmente eu tô viajando, né? Eu liguei pra um amigo ortopedista infantil, falei assim, qual é a chance disso aqui ser, tipo, um sarcoma... Daí você fala, não, realmente tô exagerando. Então é difícil você separar ali, né, um Sim. pouco. Mas eu acho que isso daí também foi uma evolução. A paternidade, né, a maternidade, ela amadurece muito a gente, né? Então eu saí de um ponto em que eu achava que eu tinha que ser super, putz, não digo centralizador, mas eu queria saber tudo o tempo inteiro que estava acontecendo. Por exemplo, com a clínica, putz, o tempo inteiro queria saber de tudo, de tudo, de tudo. Hoje eu já percebo que é um negócio muito mais assim, sabe? A coisa também tem que andar sem a gente, né? A boa liderança, né? A boa liderança é isso, é a coisa andar sem você estar o tempo todo em todas as operações. É você ter na sua equipe gente que você tem a confiança de que o treinamento foi bom, que a capacitação foi boa, e a família nada mais é do que isso, né? Você tem que confiar também que seus filhos... As crianças vêm e mostram que assim, não é do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, não tem uma cartilha. Então, eu acho que isso ajuda também a falar, putz, calma, não é tão... Não... E cada uma é de um jeito, né? E aí, assim, mesmo assim, na mesma criação, cada uma tem sua personalidade. E elas são uma mais agitada, uma mais calma, as duas são... Totalmente, assim, é muito engraçado. Elas são totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo se dão muito bem, né? A Isabela, que é mais velha, é mais assim, mais calma, mais da leitura, é uma coisa mais intelectual. E a Melissa é muito mais física. Então, tipo, ela é o tempo inteiro pulando, é o tempo inteiro aí cambalhota, aí vai e sobe no armário, sabe? É esse tipo. Mas elas... Meninas são mais calmas, disseram. Disseram, né? Mas não é bem por aí. Mas elas, quando elas estão juntas, sai aquelas faísquinhas que acho que é... Tem que ter, se não tiver, isso não é um irmão legítimo. Mas a alegria que dá quando você vê... Assim, a gente não tá fazendo nada com elas. E você vê elas sem saber que a gente tá ali vendo, tipo, você vê elas ou se abraçando, ou conversando, dando risada. Puta, isso é muito legal. Essa é a hora que eu e a Débora, a gente olha e a gente fala, puta, isso... Tá valendo a pena. Né? Exatamente. E eu queria saber a sua rotina. Então, assim, se você tem uma rotina de cuidado, que hora que você acorda, o que você come, eu quero saber tudo, porque ele sabe tudo da gente. Quando a gente vai lá, ele pergunta tudo. Agora chegou a nossa vez. A hora da virada, né? Não, eu tenho, assim, eu gosto de ter uma rotina bem estabelecida, mas o trabalho como médico acaba te tirando um pouco disso. Então, um mínimo tem que ter. Então, por exemplo, eu gosto sempre de acordar, e por volta de 6 horas é o meu despertador. Porque às 7 geralmente tem cirurgia. Se não tiver cirurgia às 7, eu acordo essa hora para tentar ir para academia, fazer alguma coisa para conseguir levar as meninas na escola. Porque quando eu tenho cirurgia eu não levo, então quando eu não tenho, eu tento levar. Eu sou adepto do jejum pela manhã, então café da manhã não tem. Mas você toma um cafezinho preto, um chazinho? Não, geralmente água mesmo. Água, daí se tiver algum suplemento, alguma coisa já vai tudo junto. Treina em jejum, aí volta e aí se leva as crianças e aí começa o dia, né?
Quando tem cirurgia, é sempre um pouco diferente, porque a cirurgia, a Débora sempre fala isso daí. Não, que horas que é a cirurgia? Eu falo, às 7. Ah, então tá bom. Que horas, quanto tempo dura a cirurgia? Eu falo, umas 2. Ah, tá bom, então às 10 você já terminou. Não, lê do engano, porque tá marcado às 7, isso é bom pra todo mundo saber. Tá marcado às 7. Mas às vezes o hospital... Não, até a paciente chegar na sala, fazer anestesia. Putz, vamos falar que vai começar umas 8 horas, 8h30. Mas você tem que estar lá às 7. Você tem que estar lá. Não, você tem que estar lá às 6h30, entendeu? Você tem que estar lá porque você tem que assinar papel, você tem que falar com a família, você tem que marcar, no nosso caso, tem que marcar as pernas da paciente. E às vezes, se a sua cirurgia é a primeira do dia, tá tudo bem, atrasa só 1 hora. Mas se a cirurgia tiver. Meu Deus! Você entendeu por que a rotina às vezes quebra? Às vezes a gente marca reunião, tá bom, 5 da tarde. Você fala, não, mas a cirurgia era lá de manhã. Mas... Não, eu tenho que contar uma coisa que uma vez eu esperei, é que eu até dormi, tá? Eu entrei na sala aqui, já tava dormindo. Ele falou assim, eu vou atrasar só um pouquinho que atrasou a cirurgia. Eu falei, não, tá bom, eu tô aqui. E eu dormi, eu cheguei em Salvador. Agora pelo menos você entende como é que funciona. Então, assim, a gente tem que ter uma rotininha. Eu falo que o nosso. Pensa assim, você marcou comigo horário, você ia odiar chegar atrasado ou ter que desmarcar. Não é porque a gente tem responsabilidade com os outros, às vezes maior do que a gente tem com a gente. Então, essa rotina de treino e tal, eu demorei um pouco pra absorver. Eu sempre adorei esporte, desde criança, assim, futebol sempre foi... Era bom no futebol? Eu joguei a faculdade toda, não, era até capitão do time da faculdade. Gente, a seleção perdeu aí. Perdeu, não, a seleção não digo, mas já fui da seleção da USP. Aí, mas já é um... Isso daí vale. Mas daí, depois que as crianças nasceram, é normal, né? Você acaba priorizando aquele A gente momento. nunca teve babá, né? Então a Débora é médica, cardiologista. Nossa, que loucura, porque os dois médicos com essa rotina... Não, mas aí mérito totalmente pra ela, porque a gente conversou sobre isso e eu acho que aí é opção de cada um mesmo, né? Eu não tô... Quem tem babá também, acho que a gente deu a sorte de ter as mães por perto também, então a gente tem muito boas, assim, não lembro de uma vez que a gente tenha pedido ajuda e uma das duas não ajudou, mas eu e a Débora a gente conversou e falou assim, e aí, como é que a gente vai fazer? Se achar que é melhor a gente pegar babá, pra você não ter que tirar, porque ela teve que tirar o pé da carreira um pouco, ela ficou um tempo sem atender, na primeira gestação ela ficou 2 meses internada. Eu lembro que você falou que foi uma gestação, não digo com problemas, né? Não, ela teve uma coisa que chama placenta prévia, né, e aí isso aumentava o risco de sangramento, que é quando a placenta, ao invés de ficar no fundo do útero, ele fica no buraquinho. Ficar um tempinho de repouso, e aí sangrou, 2 meses, né? Daí teve um sangramento importante, e aí ficou internado esse último período da gestação. E aí, acho que isso também acaba deixando a gente mais atento, mais, talvez, em cima até demais, assim, né? E ela falou, não, então vou ficar um pouquinho mais fora do trabalho. E ela trabalha menos períodos, leva as crianças mais assim, tipo, vai pro inglês, vai pra agora natação. Elas são maiorzinhas, também vai Isso. mudando, né? Acho que as fases... Então, isso foi legal, porque daí a gente combinou assim, então, mas não fecha o consultório, não para, ela diminuiu, e aí agora, como elas vão crescendo... Até porque pra ela, como mulher, a carreira é muito importante. Muito, e é isso, as crianças vão crescer e vão ter a vida delas. delas. Vai chegar naquela fase que as crianças não estão nem pros pais, né? Não quer fazer nada. Ou sei lá, vão estudar fora, e aí? Daí se a gente vai ficar aqui olhando um pra cara do outro? Não, entendeu? Então, não estamos falando financeiro, não é pelo dinheiro, é porque realmente... É legal mesmo. Quando você escolheu um negócio, você gosta, porque tem gente que às vezes não descobre exatamente o que é que gosta. A gente deu essa sorte, então, vamos fazer, né? E a Débora realmente, desde o início, teve esse lance de, tá bom, se sacrificou um pouco mais pra eu ficar mais na carreira médica, vamos falar assim, né? E aí, dentro dessa rotina, eu sempre tento encaixar, então, um pouquinho das meninas, a gente tem um dia na semana que a gente sempre almoça juntos, tudo bem que é no hospital, mas é o almoço. Mas e para elas é super importante, que nem ontem era dia de almoçar junto e eu tinha cirurgia à tarde. Daí eu comentei com elas falaram, não, mas a gente vai almoçar junto, né? Daí eu falei, não,
Fica tranquilo. Porque vira. Mas é que elas sabem que é o dia delas, né? Tanto, gente, que teve um dia aqui que a gente gravou e o Vitor falou assim, ó, eu tenho que sair até às 7 porque eu tenho que jantar com a Débora e com as meninas. Eu falei, então vamos correr. Então, assim, é legal ver que você, mesmo com tudo, você dá prioridade para aqueles momentos que vocês combinaram em ter. Sim. Porque acho que tanto para elas vão entender que, pô, minha mãe e meu pai têm isso, mas eles estão sempre quando eles combinaram com a gente. É esse equilíbrio, né, que dá sentido para a vida, né? Porque se você fica muito focado só em trabalho, só família, então assim, esse equilíbrio, essa dança que funciona, né? Concordo. Porque se eu ficar só no trabalho, seria aquele negócio assim, eu quero botar o leite na mesa, né, comida no prato, essas coisas. E não, eu realmente quero que elas vejo a Débora como um exemplo de pessoa, né? Então, tipo, de como se comportar. Tipo, eu lembro que, sabe, de bebezinho, tipo, onde tá o papai? Papai tá trabalhando, pra quê? Pra ganhar din-din. Eu sempre falo assim, não, papai não tá trabalhando pra ganhar din-din, papai tá trabalhando porque tá cuidando de gente e tal, não sei o quê. Então, eu quero que elas entendam que onde você tiver, você tem que fazer o melhor. Então, eu brincava com elas assim, tipo, meu, é meio escatológico, mas eu falo assim, meu, tudo que você vai fazer, você tem que fazer bem feito. Então, se você vai falar com alguém, você olha no olho, você fala, porque isso é conversar direito. Se você... mas assim, isso e até o outro extremo, que é tipo assim, você vai limpar seu bumbum, você vai limpar direito, entendeu? Você vai levar a comida, o prato pra pia, você não vai deixar na metade, você vai levar direito. Então, você abriu a porta, você fecha. Isso é um reflexo maravilhoso pro futuro, né? Sim. Porque esses ensinamentos... Isso para elas também. Sim, a gente quer... Pô, e assim, hoje a gente vê tantos adultos que fazem tudo meia boca, né? Assim, faz pela metade. Não, né? E é isso, ele já tá ensinando desde já, né? Que não faz um negócio por completo ou não inteiro, né? Que a gente cria pro mundo, né? É difícil entender isso, especialmente quando você vê um bebezinho, né? Você fala, não, é meu. É meu. E ao mesmo tempo que você cria pro mundo, eu acho que a gente tem que criar pessoas que você queira ter por perto e que queiram te ter por perto também. Então, eu quero dar motivos para elas admirarem, mas eu também quero que elas sejam pessoas Que elas sejam interessantes, admiradas. Entendeu? E aí, a atividade física, então, você faz quantas vezes na semana? E o que você gosta de fazer? Galera, porque se ele não fizer o mínimo do que ele manda a gente fazer... Eu faço. Mas isso começou por causa também, foi depois das meninas, né? Então, engordei bastante. Eu tenho 1,80m, 1,81m, eu cheguei a ter 94, 95 quilos depois que a minha segunda filha nasceu. Porque é isso, a gente acaba... Saindo da rotina. E não é desconta na comida, é o famoso eu mereço. Puta, eu trabalho tanto, eu durmo pouco. E a rotina com ela. E tem as comidas que são mais confortáveis, né? Tipo, com certeza. McDonald's, doce, alguma coisa assim. É exatamente, uma pizza. E aí não é uma pizza, é a pizza inteira, né? E acaba... O problema é ter o controle, né? Em cima disso. E aí chegou uma fase que, assim, eu lembro que a gente ia brincar sentado no chão, eu não conseguia ficar com a perninha de índio, sabe? Tinha que ficar virando pra lá e pra cá. Tudo doendo. Tudo dói. Sempre tive hábito de jogar futebol. Todo domingo a gente jogava com o pessoal que jogava na faculdade. Até hoje tem o time. Eu não tô mais jogando, vou contar, mas comecei a ter dor, não conseguia mais jogar. O sono ruim, começar a roncar, dormir mal, tudo. Falei, meu, tá errado, não tô bem. Mas eu cuidar de mim também. E eu falava para as pacientes, tipo, ó, isso, aquilo, a importância, né? Então eu comecei a fazer o que eu falava, eu comecei a fazer para os outros. E foi muito legal porque mudou de verdade. Eu perdi em 2 anos, 3 anos, aí eu perdi 14 quilos. Sem críticas para quem tomou, mas assim, não tomei nenhum remédio. Foi realmente mudança de hábito, mudança de alimentação, tal, os exercícios. Eu tinha uma dor crônica no quadril, com menos de 40 anos, estava com artrose no quadril. Caramba! Isso por conta do ganho de peso. Ganho de peso, futebol, sempre joguei futebol e provavelmente, uma pisada meio errada, tudo isso daí. Perdi esse peso, parei de ter dor, começa a dormir melhor. Parece que eu, sei lá. E fora que é autoestima, né? Aí você se olha no espelho, né? Aí eu falo, não precisa escolher roupa, qualquer roupa que você põe, você se sente bem. Porque eu cheguei numa época que eu pesei quase 78 quilos. E aí chegou um ponto que eu fui pôr uma calça, ela não subiu.
pô, Eu chorei, né? Eu triste. não fui no lugar, não queria sair de casa. É como Você não quer comprar roupa, aí você vai se deixando, né? Eu acho que esse ponto, essa virada é tão importante, né? De você falar, não, ganhei peso, mas aí tem um limite ali que agora eu preciso voltar. E saber que não é rápido. Isso eu acho que foi legal. Não tem milagre. Não tem. Mas foi legal viver isso porque Para saber também o lado dos pacientes. eu consigo ver, sabe aquela cena de time-lapse, assim, quando o vídeo vai passando rápido, assim, eu olhando todo, eu peguei uma balancinha ali, só me pesa naquela balança, sempre no mesmo horário, ali no banheiro, eu consigo ver todas as vezes, tipo, eu olhava no espelho, olhava aquela pança, assim, e falava assim, caceta, né, tá triste. Pesava daí, 94, 93, 92. Você começa a ver na balança, você se empolga mais, né? Você fala, ai, tá dando resultado. Aí chega uma hora que para, daí você, pô, o que eu consigo mudar de estratégia, entendeu? Eu vivi bastante isso daí. Hoje o que eu tento fazer, assim, eu tento fazer um balanço entre musculação e aeróbico, né? Então, musculação tem um dia que eu faço com o personal, e nessas andanças aí do lipedema, eu acabei fazendo também uma pós de medicina esportiva, é um assunto que eu gosto bastante, então me considero apto para outros 2 dias fazer sozinho. E aeróbico eu tento fazer pelo menos aí umas 4 vezes na semana, nem que seja, cara, meia horinha, mas eu desço e faço. Eu adoro elíptico, porque é uma coisa que não tem. Sabe que eu não gostava. E aí ele sempre falava, faz. Aí eu peguei gosto. Gente, faz tempo que eu não faço. Acho que é aquele assim, né? Só não faço isso no braço. Eu faço, mas eu faço muito mais perna, porque meu joelho chega um momento que, de tanto correr na esteira, dói. E aí ele falou, vai, faz. Eu falo, mas muito chato. Não tem impacto. Não tem impacto. Mas o pessoal não gosta por causa do braço. Dá pra fazer sem braço. Eu faço sem um braço. E aí você falou que é um tipo de cardio que é muito bom, né? E você consegue, eu adoro essas coisas de tecnologia, tudo, então é um dos que você melhor consegue controlar frequência cardíaca. E daí dá pra você deixar ali no relógio, então, por exemplo, fui lá, fiz, qual que foi a estratégia? Fui lá, fiz a ergospirometria. Fiz a ergospirometria, que é o exame da esteira com a máscara, e aí lá sai qual é a frequência cardíaca ideal para eu queimar mais gordura no treino, que é uma pegadinha que a gente vê com frequência. Às vezes você vai lá, sei lá, sabe aquelas academias de bicicleta, não vou ficar falando nome, mas assim, que eu acho ótimo, mas você faz 5 vezes na semana, sempre com a maior frequência cardíaca possível. Você sai endorfina a 1000, só que você ficou sempre com a frequência cardíaca lá no alto, e isso você acaba queimando só carboidrato, você não queima gordura. E você vê. E é a maior ilusão, né? Porque assim, eu sempre tive isso. De querer, achando que quanto mais Quando eu falei pra ele que eu ia fazer essas aulas de bike, ele falou, não sei o que lá. Brigou. Eu falei, calma, que eu já sei isso. Brigou, gente, eu saí chorando, que ele é muito bravo. Ele falou assim, não quero que faça mais de 2 vezes. Eu falei, calma. E eu falei, calma, confia em mim, eu vou. E aí, o que eu faço? Eu doso a carga. Porque se eu boto muita carga, eu vou para uma frequência que e aí não tá favorável para mim. Então eu vou para lá para fazer o meu cardio e aí eu vou controlando. Pô, quando eu vejo que já subiu muito, eu baixo mais para isso. Sim, tem aquilo também. Mas é legal fazer um exercício que você que eu gosto. E aí quando eu também consegui tem esse sentido, né? E quando eu consegui encaixar o que você precisava de mim com o que eu gosto, ficou tudo ótimo. Pronto, é essa intersecção que a gente tem que achar. Eu acho realmente que tem gente que o elíptico a pessoa não gosta, sei lá. Eu não gostava, eu aprendi a gostar. Fazer. Mas testa sem a mão, tá? De verdade, só segura aqui. Eu adoro porque... Eu gostava, eu fiz uma época. Você consegue ficar vendo aula, YouTube, Hotmart, não é aquela coisa que você vai podcast. Podcast, olha aí, ó. Olha aí, gente, podcast. Fica a dica, então. E não esquecendo, gente, vocês podem ver toda a temporada, tanto no nosso canal no YouTube e no Spotify. Então você pode treinar, dirigir, ouvindo a gente, ouvindo essas vozes maravilhosas. Essas aí, né?
né, esse timbre aqui. Então, isso que é legal, porque a gente junta o gosto da atividade com algum conteúdo legal também. A gente Exato. sabe que isso você gosta também. Eu adoro. Nossa. Eu também, sabia? Eu fico arrumando, às vezes, assim, arrumo meu quarto, armário, podcast, Isso. fone. O tempo inteiro. Aí eu falo assim, nossa, eu não tô só ali arrumando, eu tô ouvindo. Só que, me conta a opinião de vocês, porque eu tenho essa conversa com a Débora, porque ela fala, meu Deus, mas você tá sempre, né? E tem vezes que, e ela não, ela fala pra ela, se ela quer estudar, se ela quer ouvir alguma coisa, focar ali. Então, e o que eu digo pra ela é assim, é como se fosse um rastelo, sabe? Você vai tá ali, tô fazendo outras coisas, mas alguma coisa tá ficando, entendeu? Eu acho que você é um diferencial seu do homem, né? Porque o homem dificilmente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Talvez seja, porque a mulher é boa nisso. Então. Eu tenho esse hábito, eu consigo deixar. E eu sempre fui mais de ouvir, tanto na escola, quando eu escrevo, quando ouço, para mim é até melhor do que de outras formas. Então eu coloco e consigo absorver. Mas você não tem que estar só naquilo, você pode estar fazendo várias. Que mulher, não, se eu conseguir me dizer, que mulher consegue ter tempo de ficar, não, vou ficar só nisso aqui, tá? Eu diferente, eu não consigo, pra mim é muito desafiador assistir uma aula, assim, é muito difícil. Olha só, eu sou meio desse jeito também. Eu preciso estar. Eu sou, por exemplo, livro, eu não consigo ler um simultaneamente. Você gosta muito de ler, ou prefere ouvir? Não, eu gosto de ler. Você gosta de ler? É que o ouvir, eu gosto, por exemplo, assim, não dá pra negar que Libedema, por exemplo, tem poucas coisas publicadas. Então, estudo, artigo, essas coisas eu leio rapidinho, mas assim, tem, sei lá, teve um congresso nos Estados Unidos, tá lá, tá gravado, daí eu gosto de ouvir, eu acho que é legal. Mas eu adoro, assim, cultura, que o pessoal fala cultura inútil, coisas gerais, essas coisas de bater papo, você fala, nossa, você sabia que... Eu adoro essas coisas. Adoro. Tem Que é isso aqui, né, gente? Que é você aprender de uma forma leve, né? Tem um trio na internet, são 2 meninos e uma menina, que eles falam assim, você sabe, e começam a falar de onde surgiu os termos, as palavras, e que, gente, não é um inútil, mas o negócio você fala, meu Deus, eu não acredito, isso é muito bom. Eu adoro isso daí. Por falar em congresso, eu sei que você é poliglota, gente. Você fala quantas línguas? Eu falo português, inglês, espanhol, francês. Mentira, sabe francês. Francês. Eu fiz 4 anos de francês. Durante a residência. Não, porque isso é... Então, Eu falo meu inglês do pouco aqui, ó. Eu falo meu inglês do Duolingo aqui. E ainda tem um pouquinho de italiano que eu entendo bem por causa da família, mas eu ainda preciso fazer aulas mesmo pra ficar... E você fala francês, então. Ai, fala um francês aí, vai. Não, qualquer coisa, vai. Je ne sais pas. Esqueci de novo. C'est que tu veux que je parle. Então eu falei assim, eu não sei o que você gostaria que eu fale, entendeu? Só isso, curto. Né? É porque eles são muito chique. É chique, né? Não, mas o lance que eu acho assim... Mas você sempre teve facilidade? Então, a minha avó, por parte de mãe, era espanhola. Então, eu sempre ouvi Já muito... era uma sonoridade comum. Exatamente. E pelo lado do meu pai é italiano. Então, tipo, eu também cresci ouvindo muito italiano. Quanto a filme, essas coisas, sempre foi tudo em inglês. Então, acho que vai tendo uma coisa de você aprender a escutar. Por exemplo, a gente super aprendeu, né? Sim. Sim. RLZ, eu vim da RBD, também aprendi. É fácil. Ele tem facilidade, gente, ele é muito inteligente, ele é nerd. Ele fez USP, medicina na USP, enfim, né? Você gosta de... Foi tudo autodidata? Você nunca fez? Não, Nunca foi pra escolinha lá fazer? Por exemplo, em inglês eu fiz, era um negócio que chamava Pink and Blue. Então, Pink and Blue. Mas daí, quando eu me formei, por exemplo, durante a faculdade, tinha um negócio lá, podia ficar 1 ano fora. Na época eu não me sentia tão confortável, assim. Eu falava, putz, não vou aproveitar tanto. Daí eu comecei a ir para congresso fora, eu via as pessoas que escreviam os capítulos ou os artigos científicos, eu falava assim, puta, vou lá falar com ele, vou perguntar. Daí eu não Dava me aquela sentia... travada. Exato. E aí eu falei assim, cara, eu tô me botando numa posição de inferioridade que não é real, é só por causa da língua. Então eu comecei a me esforçar mais para aprender. Então, eu tenho um sócio aqui na Prime que ele é grego, mas ele trabalha nos Estados Unidos, ele é professor de universidade
de vascular lá nos Estados Unidos, é o Dr. Nikos Labropoulos. Então, pô, tive a oportunidade de conhecer ele e ele é casado com uma brasileira, então ele entende bem português. Putz, eu suguei a vida dele, porque daí todas as nossas reuniões em inglês e tal... Sabe que ele é sócio da Prime, porque eu vi... O Vitor Não, ele conversou. sabe. Mas você vê, assim, eu acho que a gente tem que fazer usar as Eu oportunidades acho que a a gente nosso só favor. aprende mesmo no dia, falando, É, vivenciando e errando. isso, não dá pra Porque ter muitas vezes vergonha. eu falo, tá, repete, mais devagar, porque eu falo, e aí eu ainda tenho muita dificuldade. Cara, falou, aí eu traduzo mental, aí ainda não é aquela coisa, mas vai. E quando traduz, dizem que é a questão. E aí eu falo, cara, mas se eu não forçar, às vezes eu coloco série que eu já assisti, que eu sei a história, mas eu boto só em inglês pra ir pegando as pronúncias. Eu sei quando até as aulas particulares, então eu consigo. Não, ou um podcast, por exemplo, pegar em inglês um tema que vocês já dominam, porque daí você vai pegar 90%, você vai indo. Entendeu? Hoje eu sou chamado para dar aula em espanhol, para dar aula em inglês. Você acha que... com certeza, mas isso abriu muitas portas, né? Com certeza, com certeza. Inclusive aqui no Brasil, um dos negócios que a gente tem, então nós vamos entrar nesse Você- assunto, porque esse cara, gente, é um empreendedor. Ixi. Então, a gente tem o congresso aqui que chama Congresso Science. Então, começou o Dr. Nikos, né, dos Estados Unidos, tinha o Dr. Walter, Vinícius, Manuel, o Igor Sincos, que é meu irmão, a gente faz todas as coisas juntos. A gente começou o Congresso Science. Quantos anos já de Science? Vai pro 10º ano agora. E surgiu, era só vascular, né? Porque agora... Então, a gente fala... era só vascular, endovascular, que é uma coisa assim, bem específica, minimamente invasivo. E aí no começo olha só como 2 dias aula em português. E aí a gente convidava alguns convidados internacionais e tal. Aí foi crescendo, daí virou não só a parte vascular, mas começou a falar de ferida, começou a falar de medicina hiperbárica, né, de câmaras hiperbáricas. Aí começou a ser em inglês. Putz, foi um dos primeiros congressos no Brasil em inglês. Então a gente começou a receber mais gente de fora. Aí veio o lipedema, a gente chamamos, Fábio, vamos fazer junto? Fábio Kawamoto, a gente fez junto o Lipedema International Symposium dentro do Science. Então foi crescendo. Hoje, o último ano, a gente teve mais de 1.000 pessoas no evento. E aí era inglês, espanhol, gente, era tudo, de que você pode tudo, imaginar. uma bagunça, né? É legal que todo legal. mundo consegue trazer novidades e suas vivências e todo mundo se entende, porque E olha como isso volta lá no começo da nossa conversa. Isso me ajudou profissionalmente, ajudou a clínica, de uma certa forma ajuda também na forma que as minhas filhas me veem, entendeu? Tipo, elas vão lá, elas vêm, elas vão sempre, né? entendeu? Sempre lá. E daí elas aprendem também a admirar. Se a gente é fã dele, imagina as filhas. E aí a Prime, você que criou, como que surgiu? Como que foi a ideia de, me formei, e aí você trabalhou em consultórios de outras pessoas? Tem a Total Vascular também. Eu vou explicar como é que funciona tudo isso daí. Então, quando eu estava me formando na vascular, eu já comecei a atender em consultório. Atendia só amigo, parente, fazia aplicação, secava os vasinhos, essas coisas, mas eu acho que foi importante porque eu já fui tendo um pouco mais a vivência de consultório. Só que era longe daqui, numa clínica de um amigão, mas que era longe. Então, no começo, quando você vai atender, às vezes tem um paciente, às vezes você chega lá, o paciente desmarcou, e eu demorava 1 hora para ir, 1h30 para voltar, beleza. Daí eu comecei a atender na clínica de um colega dermatologista que era aqui no Pacaembu. E aí tinha ali o meu horarinho, né? Sempre tentei fazer só atendimento particular, né? Nunca fui cadastrado em convênio, nada disso, porque vai um pouco contra o que eu entendo como correto da medicina, né? Os convênios, infelizmente, eles acabam apertando de todos os lados, né? Então, você pagar um médico R$60 por uma consulta, se você for botar na ponta do lápis, alguma coisa não fecha. Atender muita gente, e aí não é aquilo que você sempre quis, né? Aí sai do seu propósito. Como é que eu vou fazer uma consulta dessas que a gente faz, tipo, que demora 1 hora, às vezes 1h30, né? Só que recebendo R$60 em 15 minutos. Não dá.
Então eu comecei lá com esse dermatologista, e aí era na clínica dele, chamava Perfeta. E aí começou a crescer, um paciente aqui, 2, 3, daí em vez de um horário eu começava a ir 2, a coisa foi aumentando, 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 daí chegou um dia ele falou, ó, não tá indo legal pra mim, ele teve que fechar a clínica. Mas clientes, só você. Não, ele é dermatologista, nem tinha, a gente até se ajudava, mas ele falou assim, não tá indo legal pra mim, eu vou ter que fazer um downgrade, vou ter que diminuir a clínica, mas eu adoro você, eu vou te ajudar a ir pra outro lugar. Daí eu falei com o Igor, que falei que é meu sócio nas coisas, tudo, meu irmão, falei, cara, não vamos sair daqui, vamos então pegar pra gente. Daí a gente pegou o espaço e naquele momento surgiu a Prime Care, faz aí uns 10 anos. A Prime foi a primeira clínica sua. Foi. Porque ele tem, meu amor, ele tem um complexo agora. Vamos chegar até lá. Prime Care Medical Company. Então, a Prime foi isso, foi quando o Dr. Aguinaldo, que foi quem estendeu a mão pela primeira vez pra gente, ele falou, ó, não vou mais fazer. Daí a gente falou, então tá bom, deixa com a gente e a gente toca. Daí a gente mudou o nome, mudou o foco da clínica, ficamos no mesmo lugar, mas começou a chamar Prime Care. Só que nessa época a gente começou a Prime Care, eu ainda era, acho que o primeiro ou segundo vascular do Dr. Consulta, sabe, essa clínica popular. Eu ajudei a desenhar como que era o fluxo de cirurgia. Na época era muito legal, a gente ia em Heliópolis, né, que pra quem não é de São Paulo, é uma favela grande aqui, a gente atendia lá, era uma coisa, foi uma época bem legal, bem importante, assim. E aí eu ainda tinha essa marca, que eu sempre falei assim, poxa, eu não quero ser aquela pessoa que cuida só do pelo do dedão direito do pé, sabe? Então eu queria tratar vascular como um todo. Então eu criei essa marca, eu e a Karen, que é minha sócia também até hoje, irmã. Nossa, A Karen dividimos tudo. passou aqui com a gente. Muito bom, episódio muito bom. Volta lá. Que ela é um ser humano fantástico. Ela é maravilhosa. Quem não conhece, às vezes acha que ela é meio tímida ou fechada, mas ela assim, é inteligentíssima, trabalhadora demais, tem um humor. Ela é muito legal. Há muito tempo. Muito. Então, daí a gente fez a residência junto. Ai, que legal. Então, quando a gente começou, eu conheci ela quando eu tava no segundo ano e ela no primeiro. Foi assim, da faculdade. Ela fez USP também. Aí a gente até brinca porque ela jogava muito bem tênis de mesa. E aí eu conto pra vocês que a gente na medicina tem bastante competitividade e tal. E aí eu queria convencer ela a treinar tênis de mesa na faculdade porque eu queria que a gente ganhasse as coisas. Dela teve problema de coluna, não sei o quê, mas ela fala, como marcou ela, que ela falou assim, mas você era o cara que vinha e era legal comigo pra falar. Daí a gente corta, né, fast forward, quando a gente chegou na residência, essa coisa de, passa plantão, um passando pro outro e tal, o relacionamento era muito bom. Daí, passa mais um, passamos pra vascular, porque então era medicina, depois a residência de cirurgia geral, depois cirurgia vascular. E aí eu lembro desse dia que eu virei pra ela e falei assim, Karen, já era, você vai trabalhar comigo até o final da sua vida. Acabou. Fizemos um pacto agora. E aí ela daquele jeito falou assim, tá bom, então vamos. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então tá bom, tem opção, não tem opção, então vamos. Não, que bom que é, né? Não, e se você for ver, isso daí já faz, sei lá, 15 anos e, putz, a gente se dá super bem. E assim, né, pensando na caminhada do empreendedorismo, é tão bom, né, é importante essas pessoas. Ele citou algumas pessoas, porque assim, tem pessoas-chave, né, que vêm nesse... Você viu, a gente falou aqui de mãe, de esposa, de filho, mas de amigo, de sócio, parceiro, vocês fazem parte disso, então é realmente impactante. Então a Prime, ela começou num consultório menor. No consultório do Pacaembu, era uma casa aqui na Pacaembu, na Avenida Pacaembu. Eu e a Karen, a gente chamava de total vascular, né? Mas a gente não fazia questão muito de aparecer. E isso era mais, assim, o nosso consultório de cirurgias e tal. Aqui em frente, o Sírio-Libanês virou, tipo, como se fosse a sede da total vascular. Só que chegou uma hora que a total vascular cresceu muito, a Prime cresceu muito, a Prime... Né, na época da pandemia, a gente acabou mudando. A gente saiu de uma casa de 400 metros para... Agora são 4 casas, 1.200 metros, centro cirúrgico. Eu ainda não consegui andar em tudo aquilo. A gente se pede um pouco. Mas tem
tudo. Não, tem Não, tudo. tem aqui. tudo São aqui dentro. mais de 20 médicos, né? O tanto de especialidade, tem físio, tem nutricionista, tem estética, tem educador físico, né? Então, realmente, Tem parte de câmera hiperbárica, né? Gente, hiperbárica, eu acho que só, tirando uma clínica que é especializada nisso, eu acho que é a única clínica que tem isso aqui dentro, né? você vê que a gente não vai falar que é um unicórnio, mas realmente tem, não Porque é fácil de encontrar. Eu acho que entra, né, no seu propósito mesmo de vida, que é esse cuidado, né, geral ali do paciente, que ele dentro Mas eu também ele tem acesso, né, a bons profissionais. Isso é um feeling muito de quem tem a empreendedor veia na empreendedora. veia, porque senão você poderia... Tem gente que assim, Faz a sua profissão ali, a sua especialidade. ali atendendo isso, não, você já tem uma visão eu acho que isso vai muito na visão que você tem de atendimento, porque você pega aqui e você vai enraizando. E você fez isso na parte de trabalho mesmo, você foi puxando tudo e criando o que hoje é o complexo, que a gente tem tantas coisas, você pode vir aqui de manhã, sair de noite, precisa, acabou. Hoje meu check-up é todo aqui, porque você faz isso. E você sabe que você tem confiança em você e você não vai indicar outras pessoas que a gente não vai se sentir com essa confiança de ser bem tratado. Porque a gente é bem tratada, gente. É muito, muito semelhante, né? A didática dos médicos aqui. Que é a liderança, né? É a liderança que a gente falou, né? Porque a liderança é você liderar e treinar as pessoas e que elas tenham. Eu acho que assim, a gente fala de vibe, energia, e é muito Mas isso. eu acho que é isso. Tem todo mundo a mesma vibe ali, e aí é por isso que o paciente que se conecta, ele se conecta. Não, isso é incrível de perceber. Os pacientes falam, nossa, mas é tudo parecido, né? Não, essa E essa fala assim, tá bom, fiz minha né? parte, fiz minha Hoje parte. a Prime, então ela chama... Prime Care Medical Complex, né? Então, por quê? Dentro disso, a gente tem também a parte de wellness. Isso, daí tem a Prime Wellness dentro da Prime. Quero falar sobre isso. E vamos chegar lá. E a Total Vascular também foi englobada pela Prime, né? Então, quando a gente tem agora investidor de fora do país, né? E aí, quando ele chegou, a gente englobou tudo em um negócio só, porque para a parte administrativa é muito mais fácil, para as recepcionistas falarem a mesma língua, para centralizar em uma agenda só. Então, eu consigo, às vezes, preciso encaixar alguém, pode ser lá, pode ser aqui, né? Então, a gente acabou ganhando mais unidades. Então, hoje, o atendimento é aqui no Pacaembu, mas também tem ali em frente ao Círio, tem a unidade Ibirapuera, que é em conjunto com o Instituto de Lipedema, né? E ainda tem uma vez por semana que eu ainda vou lá no Instituto de Lipedema. Então, você vê que acaba virando um grande ecossistema, né? E aí você estava falando da Prime Wellness. A Prime Wellness, ela é um conceito mais recente pra gente, porque a dor que eu senti foi o quê? De não querer só tratar pessoas doentes, né? Eu adoro, tava falando de ler, tem um livro que eu acho muito legal que chama Metabolical. Que fala muito sobre metabolismo, mas é um pouco sobre os conceitos errados que a medicina acabou trazendo aí de um século para cá. Que o principal dele, se for definir, é isso de cuidar de doença. Tudo bem, a gente tem que cuidar de doença, sim, mas isso é a pontinha da pirâmide, né? Já é o finalzinho do tratamento. A base, na verdade, é o que eu faço para prevenir doença. Então, eu quero que a gente também cuide de gente saudável. É você... chegar. Exato, entendeu? Eu contei a minha história. Eu tava com 94, 95 quilos, artrose no quadril, tipo, é natural que o meu caminho... meu pai foi diabético com 40 anos, meu avô diabético, meu tio diabético. Ou seja, tem a genética também. Entendeu? É natural que o meu caminho... ia ser semelhante. Entendeu? Então, antes de virar doença, antes de virar diabetes... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para prevenir isso daí? Então, a visão de trazer essa parte de wellness aqui dentro é exatamente... A pessoa não precisa vir... eu só vou lá se eu tiver tal problema. Exatamente. E o que é, né? Explica um pouquinho, né? O que é esse termo? Tá. Então, o que aqui dentro você... Isso acaba, às vezes, virando uma coisa meio clichê, né, de wellness, mas aqui é bem-estar mesmo, né? A questão é como você pode ser a sua melhor versão desse momento, entendeu? Pensar sempre, assim, em um horizonte de 3 anos, de 5 anos, onde a gente quer chegar, mas, assim, nesse momento, qual é a sua melhor versão, entendeu? Então,
invariavelmente vai ter uma parte medicina esportiva, vai ter uma parte de nutrição, vai ter uma parte, às vezes, de estética, de ortopedia, né? Pode ter a parte dermatológica, ginecológica. A questão é, o ser humano é muito complexo. Às vezes você está com a parte física bem dominada, mas, sei lá, sua alimentação tá toda errada. E se não tiver esse balanço, vai chegar uma hora que você vai começar a ter gordura abdominal, resistência à insulina, vai para um diabetes, vai ter placa de cálcio nas artérias. O que a gente quer realmente é evitar tudo. É esse multidisciplinar, né? Que não funciona, né? Então, assim, você pode entrar Ao longo da temporada, a gente muito ouviu falar sempre desses pilares, que não teve um profissional que não veio aqui que não falou sobre hidratação, alimentação e atividade física. Não teve um. Então, a gente vê que isso é essencial. É tão bom, né? A gente pensando que passaram tantos médicos, né, por aqui. E antigamente, é mito ou verdade isso, né? Porque eu acho que é legal. Os médicos pouco falavam sobre alimentação saudável, pouco falavam sobre exercício, né? Então ele tinha uma especialidade, ele tratava aquilo, né? Então tinha muito isso, né? Você acha que isso mudou? Cultura inútil de novo, né? Mas lá atrás, né? A gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu, mas falam que Hipócrates, que foi o pai da medicina lá na Grécia, que ele falava, né, que faça do alimento o seu remédio, faça do remédio o seu alimento. Então, na verdade, os médicos falavam isso, né? Só que lembra que Então, é isso que eu falei, esse negócio de, no último século, teve o benefício de, descobriu lá a penicilina, o primeiro antibiótico. Nossa, isso é ótimo. Só que talvez isso fez com que a gente começasse a ficar só focado em o próximo remédio, o próximo remédio, o próximo remédio. Isso, não preciso, porque eu lembro muito assim, casa de vó, é muito isso. Ai, vó, tô com dor de cabeça. Ai, toma esse chazinho, pegava um matinho, eu falava, ai, tô com dor de estômago, toma esse chazinho. Eu acho que foi se perdendo isso, não que obviamente existem medicamentos que são essenciais hoje em dia, mas acho que se perdeu um pouco isso da gente cuidar, tá, tudo bem, não cuidar da causa, cuidar da raiz do problema, né? Que acho que você quer trazer isso para as pessoas. Se for pegar a década de 50, a prevalência, né? Quantas pessoas eram diabéticas ou obesas na década de 50? Eram muito menos do que hoje. Hoje a gente tem uma febre de remédio para obesidade, remédio para diabetes, mas a gente não tem essa febre de como eu vou prevenir diabetes e obesidade. Eu estou com diabetes, fique, né? Ainda é algo que precisa, né? Então, assim, é louvável também, tipo, os esforços da ciência, para chegar e conseguir desenvolver tecnologia para melhorar isso, mas a gente, com muito menos, consegue fazer uma bela diferença. Então, a ideia foi essa. Só que daí, não só com conversa, não só com o que a gente chama de medicina de estilo de vida, trazendo, tipo, exames como se fosse uma coisa mais de precisão, né? Então, falei no outro episódio de calorimetria, que a gente consegue saber como está o seu metabolismo e se está consumindo mais gordura ou mais carboidrato. A gente vai fazer ergoespirometria para ver como que seu corpo se comporta durante o exercício. A gente vai fazer uma bioimpedância com esse aparelho específico daqui, que ele vai ver a quantidade de água dentro e fora da célula. Sempre faço, gente. Eu venho quase toda semana aqui. Toda semana eu vou lá e eu faço, porque essa bio é bem legal. Ela é um pouco mais completa, né? Exatamente. A Débora mesmo, essa semana, a minha esposa, ela fez e ela tem lipedema. Então, se você for comparar 6 meses atrás, que era um momento que não estava treinando direito, férias de criança, a alimentação não estava tão boa, com a de agora, que a coisa já se encaixou, você já vê, líquido livre na perna, ela não tem mais. Comparativo é uma métrica muito boa, né? Até para dar aquele up, né? Que ela valoriza. Porque senão dá uma desanimada. A gente fica meio no que a gente fala que é qualitativo, né? Tipo, parece que melhorou, eu sinto que... Não, quando você dá número, você consegue falar... Não, é igual eu, assim, eu sou nutricionista e há muitos anos eu passo como nutricionista. Sim. E aí, quando eu vim com essa consciência... O vascular, ele passa com outro vascular, aí você vai lá e eu tenho um vasinho aqui, eu mesmo faço. Tem as duas formas, né? Tem as duas formas. Eu, por exemplo, eu tenho um negócio, eu não sei se em vocês eu cheguei a tratar isso daqui, chama Nevo Rubi,
que são pintas vermelhinhas, assim, pinta de sangue. Vocês já viram? Tenho isso, Você e vê- não, eu pronto. espremia, não sabia o Não, que não era. esprema. Até a minha dermato falou, não espreme. Isso. É como se fosse uma montanha de sangue. Desaparece, Então, por exemplo, desaparece. daí eu pego, eu seco em mim com um laser. Só que Quero esse eu só consigo laser. fazer de frente. Quero esse laser. Nas E eu costas. tenho nas bastante nas costas e tal. Daí eu chamo a Karen, Ai, aí a não. Karen E faz. por que a nutricionista, por exemplo, por que você não se auto-atende? Eu me auto-atendo o dia O todo. dia inteiro. O dia inteiro, 24 horas. Mas é isso da métrica, né? De às vezes eu Vocês precisar. gostam de ouvir? Não, e de eu às vezes- precisar, às vezes, pra mim mesma, ter ali aquele acompanhamento. Também ser paciente, né? Tipo assim, daquele. Ouvir o que a pessoa tem pra me falar. A minha. Eu adoro ser paciente. Aqui da E ser praia, cuidada, né? todo mundo. Isso que você falou é muito legal. Tem um livro que chama Poder do Hábito. Vocês já viram? Isso daí é famoso. Já, né? Tem a capinha. Agora, o Poder do Hábito é o Hábitos Atômicos. Eu não lembro qual deles que foi isso aqui. Mas que eles falam que, assim, se você vai mudar um hábito, uma coisa é você pensar sozinho. Então, você depender da sua força de vontade, você está ativando um centro no seu cérebro para mudar aquele comportamento. Quando você escuta alguém falando para você, por mais que seja a mesma coisa, você está ativando outro centro. Então, por isso que eles até falam, não sei se vocês já viram isso aqui, mas se você tem um hábito ruim, você mesmo falar com você influencia. Porque daí você está ativando 3 centros. É aquele que você estava pensando, imagina assim, você vai atacar, sei lá, geladeira de madrugada. Vai lá. Não, daí você chega na geladeira. Que ele é assim, come, você merece. É o Alexandre da Bia. Esse é o diabinho. Vai lá. E o outro lá, você não precisa, volte a dormir, querida. Volte a dormir. Imagina que você tá na sua cabeça falando assim, sem falar, né? Você tá lá, pô, não precisa disso, né? Só de pensar, tem uma chance de dar certo, mas muitas vezes você vai lá e faz. Se você fala, o pensamento é o centro da vocalização e ao mesmo tempo você tá ouvindo, como se fosse outra pessoa falando pra você. Então você ativa. Então se você chega lá, você abre e você fala assim: Não, Amanda. Não precisa, né, querida? Amanda, não vai precisa dormir, bebe disso. água, bebe água. Exata, a chance de dar certo é Maior. É muito porque maior. você ativa. Olha que E legal. é a mesma forma que Se funciona você ir quando num você vai no profissional, nutricionista né? pra. Que aí você dá aquele. É um outro estímulo. Você sabe Adorei. que ao longo da nossa temporada foram diversos profissionais. Mas eu acho que essa parte do wellness faz muito sentido, porque se eu pudesse ter algumas reflexões de tudo que a gente passou aqui, é muito como um interliga ao outro. É como se a gente estivesse passando assim, o próximo bastão para o próximo convidado, ele vai se conectando. Então, eu aprendi muito, porque assim, eu sou muito curiosa, eu pergunto muito, eu pergunto, às vezes a gente pensa assim, mas que pergunta inútil, eu faço, por mais idiota, coitado do O óbvio pra você coitado não é pro do outro. Vitor, que eu falo umas perguntas que depois te dá risada e eu falo, nossa, é verdade, nem, não pensei tanto, só joguei. Mas se eu pudesse dizer sobre essa vivência, eu acho que eu saio muito enriquecida, muito feliz em saber que também, às vezes, essas dúvidas que parecem idiotas, a pessoa lá de casa também sentiu, e ela também falou, nossa, verdade, isso, ou não sabia e aprendeu, porque todos trouxeram, por mais que vocês tenham essa visão de... Não, cada um na sua especialidade. Mas conseguiu jogar e trazer de uma forma simples, que eu acho que hoje em dia as pessoas, tá tudo tão complicado, quanto mais a gente consegue deixar literalmente desenhado, como você faz, é melhor. Então, eu agradeço demais todos os profissionais que passaram aqui, porque eu aprendi muito. E eu queria saber de você, amiga, como que foi essa sua vivência? Também, né? Muito bom, assim, a gente ter... Eu aprendo muito assim, né? E aí que a gente até falou, né, da facilidade de aprendizado, né? Então, para mim, é muito mais fácil e fluido aprender dessa forma. Então, essa coisa da pergunta mais leve, isso vai muito bem para mim. Teve uma amiga minha que participou de todos os episódios, porque ela tinha umas dúvidas, eu conhecia com ela. Sim. E aí, ela falou que assistiu tudo, vai assistir e que sanou todas as dúvidas. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora. Que agora com essa coisa da inteligência artificial e você super nerd, estudioso e da tecnologia, conta pra nós.
Você utiliza ChatGPT ou qualquer outra? Meu aliado, Nossa, todo dia. mas ele não O que você acha, assim, disso, né? Você acha que isso enriquece? Demais. Então, ó, eu gosto muito da tecnologia em tudo, né? Para o empreendedorismo, para a saúde. Até contar para vocês, né? Uma das coisas que me afligia, vou dar um passo para trás, mas vou chegar lá. É que, como médico, a gente só consegue atingir uma vida por vez. Você concorda? Que é o que a gente tá falando. Pô, tem 10% dos pacientes com lipedema, varizes, quase 50% da população tem. Eu não vou conseguir atender todo mundo, certo? Então, como eu faço para impactar mais pessoas nessa jornada, né? Como é que a gente se multiplica? Como que a gente escala isso? Eu fiz uma pós em Harvard, né? Em 2018 para 2018 para 2019. E que era, Isso, aí já acabou, gente, parabéns, acabou. Não, calma. Era de empreendedorismo, né, na saúde, de liderança e tal. E aí, no final da pós, durou 1 ano, eu não fiquei morando lá, né, a gente foi, acho que umas 6 vezes, ficava uma semana e voltava. A gente tinha que tirar do papel algum projeto, mas que fosse alguma área de impacto, né, dentro da saúde. E aí veio uma dor que eu percebia muito nas consultas, que era que às vezes a gente atendia a pessoa e aí, sei lá, passava 6 meses, ela voltava, você falava, e aí, como é que foi? O que mudou na tua vida? E ela falava, então, não fiz nada, não tomei os remédios que você passou, não... tipo, tô voltando aqui para começar do zero. Então isso era uma dor, porque assim, olha só, ela perdeu o tempo dela de tratamento, ela, queira ou não, foi uma consulta que outra pessoa poderia ter feito e aproveitado. Então, disso surgiu a minha estratégia de lá, que a gente criou um aplicativo, né? O nome dele chama Reward, que em inglês era muito fácil de explicar, eles gostaram bastante, que é Health, saúde, com Reward, com recompensa. Então, era um aplicativo para a pessoa ir marcando os remédios que ela estava tomando, o aplicativo vai lembrando ela, e conforme ela vai marcando, ela ganha uma parte do dinheiro que ela investiu no tratamento dela de volta, né? Então, um cashback de acordo... Porque a gente estudando viu que, infelizmente ou felizmente, o dinheiro era muito importante para as pessoas que têm uma doença crônica. Às vezes você toma 1 ano do remédio de pressão, daí depois você fala, não vou mais tomar. E aí a gente percebeu que o uso correto da medicação foi de menos de 50% para mais de 80%. Então, o aplicativo hoje já tem 6 anos, Ele tá ativo até hoje. Tá ativo até hoje. A gente chama Reward. Porque eu tomo tudo certinho. Não, é muito legal. Hoje dá para comprar as medicações lá por dentro. Já, tá vendo? Tudo ele não faz um negocinho desse, ele vai... Não, e é tudo assim, você vai crescendo, né? Mas acho que o mais legal você viu, a ideia de tentar atingir mais e mais pessoas para receber o tratamento. Voltando, por isso que eu fiz o link. Sim. Se não fosse sempre essa ideia de como otimizar tratamento, como atingir mais pessoas, eu não teria criado o aplicativo, né, a Reward, e eu também não iria ser, sei lá, de cara um usuário de inteligência artificial, que eu confesso que quando saiu eu já comecei a usar e já comecei inclusive a fazer o pago, né, não era nem o gratuito, mas eu uso. Assim, hoje, por exemplo, quando que eu uso? Eu recebo, sei lá, eu gosto muito de dar meu telefone para os pacientes, certo? Porque eu acho que essa proximidade é o que faz com que muitas vezes ela não desista do tratamento, quando aquele começo você fala, puta, vai ser difícil. E o comecinho, acho que para todo mundo, para toda mudança é mais difícil. É o mais difícil, é sair da inércia, sair do parado. Por isso que com vocês foi mais fácil, porque vocês já faziam bastante coisa, entendeu? Mas não é a realidade. A maioria, inclusive, é tipo, putz, o que você faz de exercício? Nada. Até falo, natação? Não, nada mesmo, né? Seria bom, nada. Não faz nada. Então, o que eu faço? Dou meu telefone, peço os exames, mas eu falo assim, não espera você voltar na consulta comigo para me mandar. Eu quero que você me mande antes. Eu ia saindo, já ia te mandando. A pessoa já faz. E não é que o retorno vai ser... Não, me manda já. Porque isso é uma forma de manter ela conectada comigo. E ela fazer, né? E ela fazer. Você vê que tá fazendo também. Só que assim, para mim também às vezes é difícil. Tem gente que manda, sei lá, 20 arquivos, 20 páginas.
Pô, olha que maravilhoso, eu consigo jogar no ChatGPT e falar assim pra mim, organize em um arquivo só esses exames. Pô, joguei, o negócio que eu ia gastar 10 minutos, Ele te traz em 2, 1 minuto. 1 minuto, entendeu? E pensando em Ou produtividade... seja, em 10 minutos você consegue ver e já responder. Exato. Por Então, isso que você consegue dar conta, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo é um perigo, né? O GPT para quem é preguiçoso. Nossa. Porque você usa para otimizar. Tem gente que usa agora, provavelmente para receitar, para casos de médico. o próprio paciente fala assim, os meus exames vieram assim, o que eu tenho preciso... GPT, o que eu tomo? Isso é realmente perigoso. Porque nada substitui hoje ainda um exame físico. Não é só o exame físico, cara, é olhar, entendeu? Às vezes você olhar para a paciente e fala assim, meu, ela tá meio abatida, talvez anêmica. Não sei se é um estudo que seria, mas eu li que as consultas presenciais, ela tem mais, não é retorno, mais do que as online. Sem dúvida. Eu não entrei muito a fundo, mas diz que já é comprovado que o acompanhamento, ela tende que as pessoas... É o olho a olho, é essa like silence. Eu acho assim, existem se casos eu te dou, online... Se eu te dou oi assim numa essa mão consulta... gelada. Tá gelado. E essa mão... Assim tá vendo? Não, mas se eu te dou oi assim, é diferente de eu estar sentado e falar, Amanda... A sua adesão vai ser diferente ao para você tratamento. ver que acho que ajuda muito, mas tudo bem que existem casos e casos, às vezes precisa ser online e tá tudo bem. Claro, não, eu faço consulta bastante online. Imagina uma pessoa de fora, vai ajudar muito, mas isso é legal, porque ela acho que se sente mais confortável, ela se sente mais cuidada, e aí ela consegue engatar aí o tratamento dela. Quando eu faço, a gente acaba tendo muita consulta com gente de fora de São Paulo, mas de fora do país, assim, pô, sem brincadeira, acho que mais de 50 países diferentes, assim, já teve... Mas sempre brasileiro ou também outras nacionalidades? A maioria é brasileiro. Brasileiro, todo mundo fala que o nosso jeito de atender é muito especial, assim, né? Então, brasileiro que mora fora, direto. Só, diz que sofre com tanta coisa, né? Então eles acabam passando com a gente, mas tem, por exemplo, esse ano a gente operou paciente americana, teve paciente alemão, teve paciente da Venezuela, teve paciente espanhola, teve México, Argentina. Então, assim, não é só Brasil. Mas o que eu sempre tento nessas consultas online é, se possível, trazer para, tipo assim, quando é a próxima vez que você vem pro Brasil, entendeu? Bem aqui, né? Porque encaixar aí vai ser importante até pro vínculo, né? E é diferente, às vezes você olha na foto, você fala, parece isso. Talvez o plano melhor seja esse. Daí quando você vê, você fala, opa, não Nossa, é. Foto é muito relativa, né? Tem Entendeu? luz, Então, claro que ângulo. ajuda, né? Mas não acho que não substitui, de fato. Eu acho usar essa inteligência artificial, né, a nosso favor, eu acho. Vocês têm utilizado ou não? Eu uso. Eu tenho. Nossa. É muito bom, né? Sou obrigada a falar, a gente tem o pago, mas eu brigo um pouco com ele. Aí eu falo que burro, não entende. Aí o meu marido fala, Cuidado. ele fala, não, você não está dando o comando certo. Eu falei, nossa, tem que falar tudo pra ele. Então, Mas é porque é isso, né? Precisa da gente tirar. Exatamente, não é só falar qualquer coisa, né? Ele é muito bom, é isso que eu falo. Meu marido usa muito pra isso, porque o que ele demoraria às vezes, talvez, ele fala, às vezes 2, 3 horas no dia dele. Sim. O GPT traz eu acho que quando usa para um benefício, não para fazer o teu trabalho, vamos assim dizer, né? Mas para o benefício, para a agilidade, eu acho, para a parte médica, então, que você precisa. Nossa, eu acho que a gente, para os cursos, a gente usa também para organização, ali como que vai tabular as aulas, duração, pô, isso é para tudo. Não, e além de tudo isso, você também tem os seus cursos, das palestras, como que você consegue? Às vezes até esqueço. Você tava falando, eu tava pensando aqui. É tanta coisa. Porque tem o aplicativo, daí tem a Prime, daí tem o congresso, né, a Total Vascular que vem junto, o Instituto Lipedema. Tem os congressos que você é convidado, tem o Lipedema Academy. Realmente é... Eu fico pensando, como consegue, né? Quantas horas tem seu dia? Não é possível. Não tem gente. E consegue, né, cuidar da família, consegue fazer atividade. Já vi, já que doente e não tem, nunca vi. Assim, eu falei,
o que tá acontecendo? Não, tô bem, não tô muito bem hoje, mas eu falei, vai descansar. Ele, não, já vou terminar os atendimentos, já vou. Mas é que eu acho que esse amor, né, pela profissão, e não só pela profissão, pela vida, né? Eu nunca de mau humor, sem brincadeira. Existe um momento, Vitor, de borrado. O Vitor hoje, eu nunca nem vi próximo, nem nervoso. Você fica nervoso? Eu acho que a minha mãe vai falar que eu fico às vezes, mas é porque eu dou bronca nela de umas coisas, tipo assim, mãe, não repassa o Instagram antes de ver a fonte. É isso o seu isso, bravo? Isso é o bravo. Mas você já perdeu a linha? Ah, não. Nunca? Nunca briguei com ninguém, não. Nunca? Não. Gente! Não, mentira! Só de imaginar. Gente, não digo não de bater, não, mas de discutir. Ah, não. Não, impossível. Não, de discutir, sei lá. Levantar, dar um grito, tal. Não, é impossível, gente. Gente, olha só que paz. Não me lembro, pelo menos, de... Se alguém estiver vendo, na semana passada... Se você escreva aqui. Não é possível, nunca conheci alguém que... Não, você conhece o meu meio, assim. Então, mas assim, nem de novo, você não era esquentadinha, aquele adolescentinho. Era não consigo nem imaginar. Não, de brigar, não. Gente, eu quero muito saber o seu mapa astral. Manter essa serenidade, tranquilidade há 30 e 40 anos. 40 anos, eu acho que... Raiva, na verdade, é uma forma de você... Quando você for, você não volta. Você já tá evoluidíssimo. Não, eu acho assim, tudo é sobre como você expõe as suas emoções. E eu acho que eu fui sempre criado pra falar o que eu sinto. Então, você vai me ver frustrado. Mas tá com muita criação, né? Muito da criação. Você já fez terapia? Não. Mas faria, sem problema. Ele é aquele que fala assim, não precisa. Olha, hoje estou com um problema. Então é só fazer isso aqui. Tem uma coisa, eu falo que eu só passei na USP porque minha família era do interior. Então a gente ia uma vez por mês, pegava a viagem de final de semana, 6h30 de carro pra ir, 6h30 de carro pra voltar. Só que não tinha celular, não tinha... O que eu fazia? Minha mãe tinha lá, tipo, um monte de livro. Eu era sempre assim, pegava 3 livros e... Você imagina uma criança de 10 anos lendo Paulo Coelho indo na... Então, assim, alguma coisa... Não, ele já veio evoluído. Não, então, mas assim, eu falo... Isso é sobre você fazer o melhor com a oportunidade que te é dada. Eu vejo que você tem inteligência emocional. Mas é um exemplo. Muito assim, que eu acho que eu falo assim, uma pessoa calma, mas mesmo assim, em algum determinado momento que aconteceu, ela saiu do prumo. Então, mas aí é frustração. E aí você tem que entender que a sua frustração, você tem que... Então, assim, você vai me ver falar assim, pô, não foi a melhor opção isso daqui, né? Na próxima, aconteceu agora aqui na clínica, um negócio... que poderia ser potencialmente grave, mas é isso daí. É tipo, o lance é muito mais assim sobre identificar o que aconteceu de errado pra gente ser prático de não acontecer de novo. Não adianta só você ficar... que saco, vira a mesa, vou embora daqui, nada daqui presta. Eu fico frustrado quando eu vejo as pessoas... Não, e infelizmente tem gente no nosso... Mas é que assim, o mais comum, infelizmente, é a pessoa não consegue manter uma serenidade por a vida inteira. Mas você sabe que é um caminho, né? Eu acho que assim, ele começou esse caminho... te ajudando a dar... Mas ele começou esse caminho lá, com 10 anos, lendo. Eu tive que fazer muita terapia para na minha empresa poder... porque assim, hoje eu tenho hoje não, já tem um tempo que eu tenho... Hoje eu tenho esse comportamento, sabe? De tipo assim, olhar pra situação... Hoje me cansa. E eu acalmo as pessoas. Assim, tá bom. Não, mas tá bom também, aí você não pode deixar... Não, mas é que às vezes, sabe quando é aquela coisa que não vai chegar a lugar nenhum? Sim. Talvez vai chegar ou numa briga, ou em alguma coisa. Aí você fala assim, é isso, é sobre isso, tá tudo bem, né? Então é isso. Mas que eu fiquei imaginando que em algum momento na vida você... É um grande exemplo. Não, Vitor. Não, a intenção... Porque você não é um comum. A intenção realmente, eu acho que é entender, por exemplo, eu aprendo com vocês todo dia, entendeu? Acredite, toda conversa que a gente tem, eu tento tirar alguma coisa de vocês, com quem quer que seja, com o paciente. Então, talvez o lance seja você olhar e admirar o outro sem ser uma coisa de invejosa, de falar assim, pô, eu vi lá a Gabi treinando, falei assim, nossa, que inveja, eu queria estar lá treinando. Não, é mais tipo, pô, como é que eu faço pra me organizar pra fazer isso? Pra admirar o que você tá fazendo. Então,
é até um jeito de falar pra vocês também parabéns, porque a gente conhece, pô, sei lá, eu devo ter tido já mais de 5.000 pacientes. E alguns acabam a gente virando amigo pra vida, né? Vocês são uma... Mas me deve um jantar faz 2 anos. É o Matheus que tá devendo o churrasco. É verdade. É verdade. Vai, continua. Então, eu queria também falar isso aqui de uma forma de, parabenizar vocês, não como paciente, né, mas como pessoa, porque eu acompanho a jornada de vocês de, sei lá, de 5, 6 anos pra cá, mas eu também acabo aprendendo com o que trouxe vocês até aqui, lá de antes, sabe? E eu vi que vocês, aquela expressão, né, vocês fizeram do limão uma limonada, então... O fato de pessoas tão incríveis... Até mousse de limão, tortinha de limão, tudo a gente fez. Como vocês estão aqui com a gente hoje, realmente, assim, para mim, pensando no médico que eu era 10 anos atrás, indo lá para atender uma vez, ou às vezes a pessoa nem ir, e hoje eu ter pessoas que têm tanta influência, tanto impacto na vida de tanta gente num projeto, né, encabeçando esse projeto do podcast aqui com a gente, isso, assim, tem um valor que não é finança, entendeu? Não, isso daqui realmente vai ficar para sempre guardado. É muito de propósito, né, amiga? Porque eu falo assim, se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu fico tão feliz. E a gente começou assim. Então, aí, se não sabe, a Gabi que me indicou o Vitor, porque eu fui pesquisar e ela foi tão querida, somos amigas, né? Mas, e aí eu falo, cara, como eu posso retribuir? Porque do mesmo jeito que ela fez por mim, eu posso fazer por outras pessoas. Sim. E aí quando a gente vê a alegria e vê que tá ajudando, nossa, te enche assim, né? Você fica tão... acho que é aquilo que a gente falou, né? Que é aquela conexão mesmo de energia. Sim, por isso que conecta, a gente acaba ficando junto mesmo, né? Putz, vocês são incríveis. E é uma parabéns, honra, né? A gente ter sido convidadas. Nossa! Pra estar nesse projeto tão incrível, né? Que seja só a primeira de várias, viu? Primeira temporada. Então, Primecast trazendo muita informação e com tantos profissionais maravilhosos, né? Nessa conexão incrível. Então, assim, é um presente mesmo. Obrigado, eu queria, a gente agradece. Vitor, que você falasse um pouco desse futuro da responsabilidade com o autocuidado, não só das pacientes, mas dos médicos. O que você imagina, o que você gostaria, né, que fosse um mundo ideal para esse cenário? Nos últimos anos teve muito se falando sobre medicina de estilo de vida. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí, mas são pilares, né? Então, tipo, alimentação, sono, exercício, companhias, né? Hábitos, né? Vícios. Então, faz muito bem. Exatamente. O não usar álcool, tem essas coisas. O que eu vejo para o futuro é que todos os médicos, pelo menos aqui na clínica, a gente faz reunião mensal de alinhamento, vem sempre cada um apresenta o que está fazendo de novo, alguma atualização, que todos os médicos incluam isso na sua consulta, entendeu? Que você é um neurocirurgião, beleza, você vai operar cérebro, mas que você também inclua essa parte na sua consulta. Você vai operar um nariz? Inclua isso. Você vai operar lipedema? Inclua isso na sua consulta. E como médico, que a gente também use isso na nossa vida, sabe? Porque, tudo bem, é uma gotinha ali no oceano, mas é assim que você forma uma onda, né? Tipo, para você correr uma maratona, você precisa dar o primeiro passo. Então, você vê, às vezes, você pensa nessa cena, água, você joga uma gotinha aqui em cima. A onda, ela não vai para todos os lados. Então é isso. Às vezes, uma coisa que eu tô fazendo vai fazer bem, pro time que trabalha aqui na clínica, para os nossos pacientes, para os médicos que trabalham aqui, para os físios. Então, aí, quando pega na pessoa, reflete em quem está em volta dele. Então, ela chega em casa, vai mudar. Vai. Então, essa gotinha, ela vai mesmo. Vai falo, né? As pessoas às vezes querem mudar o mundo, né? Não, se você, no seu meio, gente, se você fizer a sua parte bem feita, vai dar certo. Vai chegar. No seu meio,
pronto, você já tá fazendo muita coisa. Eu falo, aquela onda de amor, vai chegando nas mãos. Eu nunca, assim, 10 anos atrás, eu nunca ia imaginar o tanto que ia andar, o tanto de... Sério? Não, juro. Hoje você não se imaginava? Não. Você gostava, assim, tinha um sonho de ter uma clínica grande ou não era? Eu nunca tive, tanto que assim, você vê, não é clínica Gornati, Cervantes, clínica... Cervantes, vamos lembrar. Mas assim, é Prime Care, porque a ideia é não ter uma personificação, não é sobre mim, não é sobre outro médico, é muito mais sobre o cuidado, né? Prime Care, é o cuidado que tem que ser diferenciado. Eu só imaginava mesmo como cirurgião, sei lá, se alguém bom, destacado, que as pessoas respeitassem, mas... Check. Deu certo. Vários checks, gente. Mas o ecossistema, assim... O ecossistema eu não imaginava. E de novo, eu agradeço vocês, porque olha, de todas essas coisas, quantas vocês também participaram. Então, obrigado, meninas. Nossa, bacana. Com orgulho, né? Eu sempre digo, quando ele fala, vou fazer um congresso, eu falo, me inclui, me bota lá para eu falar de lipedema com as mulheres, tanto que a gente, no SAIS, a gente chegou a fazer uma parte de lipedema e ter essa parte que eu acho que não tinha, né, em lugar nenhum, para pacientes, para falar, e eu acho que vai muito de você ouvir a gente também, o que a gente sente falta, e mesmo que é um lugar que é só para médico, foram muitas pacientes, e os médicos também ouvir o nosso lado, a nossa versão, porque é muito importante isso. E vocês sempre, todo mundo aqui da Prime sempre deu qual é o seu problema, e não só a parte médica, né? Eu acho que isso faz total diferença, e não é à toa que você tá onde tá por conta disso. É que eu sempre falei. Todo mundo deveria conhecer. E hoje, além de médico, vocês viram por que todo mundo deveria conhecer ele, né? Foi muito bom esse bate-papo. Essa temporada foi incrível. Foram quantos? Quantos episódios? 12 episódios. Esse é o 12º. Se eu falar muito, parece que não, mas eu me emociono. Eu não quero falar. Porque, assim, é muito bom fazer o que a gente gosta. Eu amo falar, vocês perceberam isso. Eu sou cria do Faustão aqui. Mas eu amo falar, eu amo dividir as minhas vivências, eu amo dividir o lugar com as pessoas que eu amo. Então, assim, além de todos os convidados, vocês dois são pessoas que estão na minha vida e que eu amo, e que eu sou muito grata por conhecer. E eu não vou ficar falando, gente, que não era para isso, tá? Mas agradecer toda a colaboração, a nossa equipe aqui que vocês não veem, mas tá aqui, ó. Tudo aconteceu. São eles 16 pessoas aqui agora. A gente chega aqui, tá tudo montado, tá tudo bonitinho, eles têm o maior carinho com a gente, o maior cuidado. Então, quero agradecer muito toda a equipe aqui e dizer que, quem sabe, teremos novas temporadas, não sei, que mais a gente vai estar aqui de coração aberto. E eu lembro que eu falei lá no começo do programa, que eu falei que quem ficasse até o final teria uma surpresa, um presente, alguma coisa. Aí eu largo na tua mão. O que você vai dar de presente para esse tipo de povo, para quem assiste, para quem quer conhecer a clínica? Vamos dar algum presente pro pessoal, algum desconto, alguma coisa. Vem aqui e ganhe isso. Vou te falar o que a gente fez o tempo inteiro, que é moldar a clínica ao redor, em torno das necessidades de pacientes. Então aí eu devolvo para vocês, como paciente, o que você acha que uma clínica Eu adoro ganhar coisa. Eu adoro, nem que seja mostra grátis. Gente, eu adoro quando eu vou e saio com alguma coisa. Então, as pacientes que falarem que viu o podcast... Tive uma ideia. A gente pode organizar um evento aqui de conhecimento, de awareness. A gente, né, vocês sabem, a gente tem um auditório aqui, a gente pode organizar um evento e encontro, e quem mandar aqui vai ter prioridade para estar aqui com a gente. Gente, adorei. Amiga, meu amor. Eu te amo, obrigada, foi muito bom dividir isso com você, e eu aprendo muito com você sempre, sabe disso. Eu sou muito feliz de ter sua amizade, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, muito bom ter você também. Obrigada pelo convite, obrigada por tudo que a Prime me proporcionou no sentido dessa luz mesmo, né? No lipedema, na parte vascular, como pessoa. Então, como você disse, é um crescimento mesmo pessoal.
E é uma honra estar aqui. E agradeço todo o cuidado que vocês têm com cada paciente, né, que chega aqui, com isso aqui, né, que a gente está fazendo, é mesmo ser humano, né, é uma coisa da humanização, que é o que eu acredito como vida mesmo, como propósito de vida. Eu acho que nada na vida tem sentido se a gente não tá com o coração. E eu faço tudo com o coração, de forma inteira, e você é uma inspiração para mim. Pra mim, E é uma honra, muito grata. E muito grata a vocês também, que estão acompanhando todos esses episódios e que, como a gente, também aprenderam muito. Então, voltem os episódios, ouçam, maratonem mesmo, porque é muito bom. Santo congelado, pega um santo congelado, cuidem da alimentação e cuidem de vocês, né? Cuidem. Servem com mais amor, né? Mais Não desistam de vocês, mesmo que você está em outro momento de vida, que você já desistiu por muito tempo. Eu sempre falo, é sempre tempo, enquanto a gente está vivos, respirando. É sempre tempo, né, de se cuidar e de se olhar. E nós, né, a gente fala muito disso, né, do quanto esse olhar para si é importante. E é isso, né? Nenhuma condição vai te paralisar, né? Que nenhuma condição te paralise de viver, porque a vida é uma dádiva mesmo de Deus. E é isso, muito obrigada. Foi muito bom. Espero que tenhamos mais temporadas ou o que a gente vai aprontar na próxima. Alguma coisa sempre tem, gente. Enquanto isso, compartilhem, continuem seguindo, curtindo. Aí, ó. Tamo juntos. Beijo pra todo mundo, foi muito bom.